Henker que vive duas vezes, capítulo 195. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Sob a máscara, o rosto de Yon-woo enrijeceu. Ele foi capaz de reconhecê-lo? Depois que Yon-woo entrou em confronto com Eder e os outros, ele rapidamente escondeu sua localização. Mas se a Terra do Sangue soubesse que ele estava aqui, era provável que soubessem que Bran e ele também haviam se conhecido em outro lugar. Foi essa a atenção dada a Bran, ou ele? Pode ser ambos. Mas deixando tudo isso de lado, ele não achava que bastava que reconhecessem que era ele, mesmo com sua identidade oculta. A menos que houvesse um espião. Ou eles o estavam observando perto do mundo ilusório. Se isso fosse verdade, eles haviam passado por essa percepção extrasensorial, então ele precisava ser ainda mais cuidadoso. Lau acrescentou rapidamente, como se tentasse impedir Yon-woo de suspeitar deles. O fato de você estar aqui não é conhecido por muitos. Então você não precisa se preocupar. Não. Só pelo fato de saberem que ele estava aqui, ele precisava ter cuidado. Mas você deve saber quantas pessoas estão cuidando de você. E já que você está com Bran, que também está no centro das atenções, só vai ter mais gente procurando por você. Os olhos de Yon-woo se arregalaram. Claro, não havia como apenas os Elohim saberem que Sesha estava com Bran. Os Elohim podem ter descoberto primeiro, mas quando Cheongvado caiu, levando ao desequilíbrio dos 8 grandes clãs, os clãs não perderiam o que os outros clãs fizeram. Os 8 clãs estão envolvidos nisso mais do que eu pensava. Foi disso que senti falta. Lau continuou a falar. Como ela é a última humana dragão, há muita atenção nela. Exceto Red Dragon, tudo estará focado nela. Só não conseguimos agir porque os Elohim estavam na frente. Mas então, coincidentemente, descobrimos que você estava envolvido nisso. Yon-woo franziu a testa. Quantos clãs sabem que estou com Bran? Eu não tenho certeza. Todo mundo está ocupado tentando se esconder como ratos, então não sei dizer. Não posso dizer que não haja. Yon-woo fechou a boca. Isso significava que todos que soubessem, sabiam. E mesmo que não o fizessem, eles descobririam. Meu recorde do 21º andar foi demais. Ele esperava isso quando decidiu ficar em primeiro lugar no 21º andar. Mas ele ainda achava que os 8 grandes clãs não estariam interessados porque aconteceu no andar inferior. Parecia que as coisas estavam piores do que ele pensava. Terei que ter um cuidado especial no futuro. Yon-woo admitiu que estava um pouco relaxado. Ele começou a receber atenção quando ajudou Galliard. Embora Eder fosse orgulhoso demais para dizer o que havia acontecido, o ato certamente seria descoberto. Ele pensou que talvez devesse ter escondido sua identidade naquela época, mas não teria sido fácil esconder sua identidade tão rapidamente. Mesmo se ele fizesse isso, eles acabariam descobrindo. Porém, mesmo que fosse esse o caso, ele não poderia se destacar mais. Ele seria suspeito. Até ficar mais forte, ele tinha que evitar suspeitas. Mas como estou envolvido com Bran, não poderei evitar completamente a atenção. Está uma bagunça. A cabeça de Yon-woo girou de forma complicada. Ele estava pensando no que poderia fazer. No final, ele só chegou a uma conclusão. Não posso continuar me escondendo de qualquer maneira. Ele lançou a armadura mágica em volta de seu corpo. A armadura revestida desapareceu e as roupas pretas que representavam Yon-woo apareceram. Fante e Edora olharam para trás, para sua mudança repentina. Orabone? Não há necessidade de complicar tanto as coisas. Fante fez uma careta com o que Yon-woo disse. Caramba, eu passei por um inferno colocando isso. Ele coçou o rosto furiosamente e jogou a máscara no chão. Edora percebeu o que estava acontecendo e tirou o manto de mago. O chifre e seus lindos olhos roxos foram revelados. Os olhos de Lau se arregalaram, não esperando que Yon-woo se revelasse tão facilmente, e ele sorriu, batendo palmas. Os jogadores que lutavam contra Fante se entreolharam e começaram a ficar de guarda. Agora todos os olhos ao nosso redor provavelmente desapareceram. Será mais fácil conversar. Parecia que a razão pela qual os jogadores de Lau e do Bloodland causaram problemas foi para conversar com Yon-woo. Yon-woo fez uma pergunta a Lau primeiro. Vou te perguntar algumas coisas. Mesmo que ele estivesse sendo observado, havia algumas coisas que ele não entendeu. Lau acenou com a cabeça. Qualquer coisa. Você sabe exatamente onde Bran está? Lau balançou a cabeça. Sabemos apenas que ele criou um mundo ilusório para o humano dragão no 23º andar. Se soubéssemos mais do que isso, teríamos tentado contatá-lo primeiro. Então como você sabia que eu iria para de Roy Lake? Por causa de seus hábitos. Meus hábitos? Sim, os hábitos que só um acumulador tem. Você não se sente melhor apenas quando tem todas as peças escondidas? Claro que você viria aqui, embora as chances de você não vir fossem de 50%. Isso significava que ele havia sido enviado para cá com 50% de chance. Então como você me reconheceu, eu deveria ter escondido minha aparência corretamente. Ah, não havia nada que você pudesse fazer sobre isso. É por causa da minha habilidade. Lau apontou para os olhos com o dedo. Então, suas íris se separaram e se transformaram em olhos compostos, como os de um inseto. Yon-woo estalou a língua quando percebeu o que era.
Foi uma habilidade examinar as características do seu oponente. Não poderia ser comparado aos olhos dracônicos ou ao insight. Mas ainda era uma habilidade superior. Só então ele percebeu por que Lau foi enviado para cá. Como ele tinha essa habilidade, ele seria capaz de reconhecer Yong-woo mesmo que se escondesse. A razão pela qual ele ficou parado quando Fante estava correndo foi para me encontrar. Lau falou com um sorriso. Então as perguntas terminaram, certo? Quase. Então vou me apresentar formalmente novamente. Sou o Barão Lau. Estou aqui por ordem do Imperador. Vim aqui convidar você e Bran. O Imperador se interessou por você. Os jogadores da Bloodland foram organizados em 8 posições diferentes: soldado, cavaleiro, barão, visconde, conde, marquês, duque, e o Imperador. Havia apenas um Imperador. O Imperador Gula. O Senhor da Ganância, que engoliu tudo o que desejou. O Imperador Glutão foi alguém que ajustou a característica de um senhor ao que ele gostava. Ele tinha milhares de cidadãos sob seu comando e podia movimentar livremente suas forças armadas. Em termos de números, eles podem ser maiores que o clã Red Dragon. Se houvesse alguma diferença, era que ao contrário do Dragão Vermelho, que só se importava com os andares acima do 50º, esse cara era alguém que facilmente estendia a mão para os andares inferiores. Pode não ser um exagero que eles se autodenominassem um país. E a maior característica que ele tinha era a gula. O Imperador Gula estava sempre com fome. Ele tentou engolir tudo o que conseguia alcançar. Claro, entre isso, havia pessoas. No entanto, a parte mais assustadora sobre o Imperador Gula era que sua digestão absorvia as pessoas. O Imperador Gula estava sempre com fome, então sempre comia demais. Mas, ao mesmo tempo, seu gosto era extremamente exigente, por isso dizia-se que a Terra do Sangue lutou muito por causa dele. O Imperador Gula chamou o irmão de Yong-woo de iguaria, e tentou levar tudo o que ele tinha. Suas asas celestes, onda de luz e até mesmo seu corpo de dragão. Uma característica que absorve habilidades através da alimentação. Não é de admirar que ele tenha sido considerado a pessoa mais maluca da torre junto com o bispo-chefe do exército do diabo. E aquele Imperador Gula queria ver Yong-woo e Bran. Ele ainda quer comer um dragão? Ele realmente é um psicopata. Ele era alguém que tinha comido de tudo. Mas a única carne que ele ainda não tinha comido era carne de dragão. Essa foi a maior razão pela qual ele queria o irmão de Yong-woo. Mas parecia que ele ainda não tinha desistido disso. Ele queria ver Bran? Não. Ele provavelmente queria ver Sesha. Os Elohim e a Terra do Sangue. Ele não sabia porque continuava se envolvendo com bastardos malucos. Ele leu os olhos frios de Yong-woo. Lau sorriu e acenou levemente com a mão. Eu sei com o que você está se preocupando. É porque você está com medo de que o Imperador possa machucar você e seu grupo, certo? Mas não se preocupe. Esses são apenas rumores que as pessoas criaram para nos incriminar. Lau bateu no peito. Somos um império. E também somos guerreiros que terão a torre como território. Por que machucaríamos os convidados que convidamos? Não faremos coisas para atrair a confiança como essa. Juro pela minha honra e pelo nome do Imperador. A lógica diplomática da Terra do Sangue era famosa na torre por eles distorcerem suas palavras de acordo com o que lhes convinha. O que isso significava era que era besteira. O Imperador pensa que sua bravura, a sabedoria de Bran e o futuro do dragão humano serão uma grande ajuda para o Império. Mas você provavelmente nos negará se sugerirmos que se junte a nós primeiro. Então ele quer comer com você. Eu também não acho que isso pareça ruim para você, estou certo? Yong-woo não respondeu imediatamente. Houve apenas um pensamento que passou por sua mente. Como estava fugindo dos Elohim, ele precisava obter o máximo de informações possível. E será útil usá-los como escudo contra os Elohim. E para isso, multar. Vou pensar nisso positivamente por enquanto. Lau sorriu. Ah. Mas não posso garantir nada ainda. Bran e o dragão humano não são pessoas que eu possa controlar. Todo mundo sabe da teimosia do exilado. Estou grato por você estar pensando nisso de forma positiva. Também. Lau fez uma pausa e enfatizou suas palavras. Você não é próximo de Galliard? Como o Imperador também está interessado em Galliard, ele ficará feliz se você conseguir convencê-lo também. Yong-woo silenciosamente acenou com a cabeça. Mas sua mente estava girando rapidamente. Então eles sabem sobre meu relacionamento com Galliard? Se eles sabem o que aconteceu no tutorial, significa que me examinaram bem de perto. Ele definitivamente teria que ser mais cuidadoso no futuro. Mas vendo Lau sorrir de satisfação, parecia que ele conseguiu o favor de Lau. Lau era simples ou estava confiante de que Yong-woo não negaria sua oferta? Provavelmente foi o último. Sua lealdade ao Imperador poderia ser comparada à lealdade do exército do diabo para com o demônio que serviam. Então Yong-woo perguntou casualmente. Mas se muitas forças estão interessadas, há também outras pessoas além dos Elohim no 23º andar? Eles estão apenas testando as águas. Mesmo que enviassem pessoas, enviaram apenas um pouquinho. Eles são realmente cautelosos com os Elohim. A Terra do Sangue não parece se importar. Já que o Imperador decidiu fazê-lo. Isso mostra o quanto o Imperador está interessado em você e em seus camaradas. O rosto de Lau estava vermelho, como se fosse uma grande bênção. Yong-woo ficou um pouco perplexo.
Se eles estiverem apenas testando as águas, isso significa que eles estarão prontos para interferir assim que virem a oportunidade. Yon-Woo pensou que isso poderia acontecer quando os Elohim e a Terra do Sangue se confrontassem, ou até que Bran e o Humano Dragão estivessem em perigo por causa dos Elohim. Caso contrário, também poderia ser quando o mundo ilusório foi encontrado. Depois disso, Yon-Woo continuou a fazer perguntas a Lau, e Lau respondeu como se não fosse nada. Felizmente, Yon-Woo conseguiu perceber rapidamente o que estava acontecendo. O tabuleiro do jogo é muito maior do que eu pensava. Lau disse que ele era apenas um emissário e que na verdade havia outra pessoa no comando. Marquês Caliburne. Seu nome verdadeiro não era conhecido. Porém, ele era famoso por escolher suas alianças, então seria complicado lidar com ele. E havia também as forças adicionais dos Elohim. Havia Emerá, e ele disse que não sabia quantos mais seriam adicionados. No entanto, parecia que uma coisa era certa. Nos Elohim, parecia que as espécies protogenoi estavam especialmente interessadas. O mesmo aconteceu com o 11º andar, mas não sei por que idiotas que não conseguem nem lutar entre si continuam aparecendo. Yon-Woo ficou um pouco irritado, mas não demonstrou. No entanto, algo de repente lhe ocorreu. A ideia de que isso pode não terminar aqui. Ele sentiu como se pudesse sentir o cheiro de sangue que você só podia sentir no campo de batalha. E assim, Yon-Woo descobriu todas as informações que pôde e levantou-se lentamente. Bom, aprendi muito com você. Como eu disse, tentarei convencer Bran e os outros. Yon-Woo não se esqueceu de deixar um buraco para ele escapar. Mas antes disso, tenho algo para fazer. É o dinossauro ceratopsiano? Yon-Woo acenou com a cabeça. Sim, é importante para nós. Se precisar, podemos ajudar. Pelo que o Império investigou, parece ser difícil de lidar. Dizem que é pior que o Kraken do 22º andar. Lau tentou estender a mão, mas Yon-Woo recusou firmemente. Não havia necessidade de estar em dívida com ele. Lau recuou como se não houvesse mais nada que pudesse fazer. Então, ele gentilmente disse a ele que eles estariam protegendo os arredores para que Yon-Woo pudesse prosseguir com o ataque. Yon-Woo zombou interiormente, sabendo que era um método para eles observarem suas habilidades. As habilidades do colecionador, claro que eles iriam querer saber. Não era muito conhecido e era igual à força da sombra de Alforone. No entanto, não sei, será que vai acontecer do jeito que você quer? Sob a máscara, Yon-Woo sorriu. Pensar em foder com os 8 grandes clãs também foi divertido de planejar. Então o que temos que fazer a partir de agora? O tamanho do dinossauro era conhecido em cerca de 80 metros. Fante já estava animado com a ideia de enfrentar um monstro tão grande. Em resposta a Fante. É simples. Yon-Woo sorriu. Basta ser comido.